E a partir daí fiquei sabendo do trabalho do Yuri e achei muito coerente com o que a nossa equipe vem pensando, desenvolvendo, e resolvi convidá-lo para agregar conosco aqui. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, é um prazer para a gente ter você aqui e pode ficar à vontade. Prazer meu, boa noite a todos, né? Esse convite, a gente tentou organizar isso algumas vezes, não foi, Ana? Inclusive antes da pandemia, na oportunidade eu ainda estava em Uberaba, hoje eu estou um pouco mais distante de vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou o Yuri, eu tenho algumas formações avançadas na área de desenvolvimento humano, na área de coaching, na área de PNL, de linguagem ericksoniana aplicada ao coaching. Mas eu digo que a minha maior formação é a formação da vida, né? Apesar de eu ser muito novo, eu aos 28 anos eu já tinha assumido a minha primeira gerência em uma grande multinacional que vocês conhecem, provavelmente a Nestlé. Então, durante toda a minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de já trabalhar com pessoas excelentíssimas, das quais eu tive que ter uma abordagem muito efetiva para conseguir resultado tanto nos negócios do trabalho quanto na vida pessoal. Porque, na verdade, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de nós, não é? Porque a gente fala assim, vamos melhorar a empresa, vamos ter os melhores resultados, nós vamos ser a melhor empresa do mundo. Não existe a melhor empresa sem as melhores pessoas, né? Então, eu venho desse contexto, aceitei o desafio, e aí eu fui startar a nossa grandiosa planta e tão orgulhosa planta do Grupo Petrópolis aí em Uberaba, né, que vocês ouviram falar tanto dessa obra aí. Então, quando fala da parte de recursos humanos, da parte de saúde e segurança, eu fui o responsável, né? E aí, por uma questão familiar, eu decidi, a empresa me oportunizou, eu escolhi se queria ficar em Uberaba ou em Alagoinhas, e aí eu confesso para vocês que meu coração é muito mais uberabense, né? Inclusive meu filho nasceu aí em Uberaba, então meu desejo era estar em Uberaba, mas por uma questão muito mais familiar da minha esposa, do meu filho, eu decidi fazer esse pouso aqui na Bahia, mas eu espero que no futuro bem próximo eu consiga visitar a Uberaba ou de repente até voltar a residir aí perto. A minha passagem aqui na Bahia, apesar de eu amar isso aqui, ser baiano, ter a família aqui, mas eu tenho a plena convicção que minha passagem aqui ela não vai ser eterna, não é? Mas vamos para o que interessa. Vocês provavelmente estão aí muito curiosos, curiosas, para saber um pouco sobre o que nós vamos falar hoje, né? Afinal de contas, a gente tem uma proposta e aí fala assim, a gente vai ter um treinamento de Yuri Rock, né? E aí eu digo que não vai ser tanto um treinamento, vai ser muito mais um processo, às vezes, da gente refletir sobre nós mesmos. Porque quando a gente fala sobre um processo de trabalho, e aí eu costumo falar, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há muito tempo, antes de coach, antes de tudo isso, tá? E aí tem uma coisa que eu sempre percebi, né? Na verdade, tudo está relacionado ao significado que nós damos às coisas. Então você pode mudar tudo ao seu redor, você pode mudar qualquer coisa, mas se você não muda os seus significados, as coisas não mudam. Durante toda a minha jornada foi muito comum eu ver pessoas que mudaram de empresas, mudaram de relacionamentos, mudaram de cidades, mas não mudaram, né? E aí os problemas, elas continuaram da mesma maneira, parece que eles surgem, né? Porque na verdade não se trata do outro, se trata do meu olhar, tá? Eu vou projetar uma apresentação só para efeito didático. Quando vocês estiverem olhando, enxergando, vocês me avisam.
Estamos enxergando. Tá? Mas vocês podem me interromper a hora que vocês precisarem, tá bom? Então eu queria começar falando, é muito mais um workshop sobre o trabalho e sobre os nossos significados. E a gente vai falar um pouco muito sobre valores, sobre relacionamentos, sobre a forma como nós nos relacionamos entre nós ou na vida. E para isso eu queria pedir que você já se preparasse antemão para a gente não, às vezes não parar. Não sei se vocês, hoje, agora que eu estou projetando, eu não consigo ver mais vocês, tá? Se vocês estão com papel e caneta na mão ou não. Mas se não estiver, eu queria pedir que vocês pegassem papel e caneta para a gente poder fazer uma dinâmica daqui a pouco. Vocês estão? Não consigo ver aqui. Consegui abrir. Ok. Tá bom. Perfeito. Agora eu consegui abrir para ver vocês, viu? Então eu estou conseguindo projetar, a projeção está saindo, né? E ver vocês ao mesmo tempo. Mas antes, eu queria, antes de qualquer coisa, eu queria trazer uma imagem que, na verdade, ela é uma pergunta. Né? E o intuito é ser um pouco provocativo hoje, tá? Então, se eu vou trazer uma frase para vocês agora, em uma imagem, uma fotografia. Talvez você esteja se perguntando agora qual é essa frase ou qual é essa imagem. Mas eu queria que você agora traduzisse todo esse seu pensamento para a forma como você significa as coisas. Eu vou colocar a frase para vocês olharem, mas imediatamente eu quero que vocês façam um comparativo da frase que vocês imaginaram para a frase que eu vou apresentar agora para vocês. Vocês estão vendo a frase? Conseguem ler? Sim. Vocês imaginavam que viria essa frase para vocês? Não. Por quê? Por quê? Porque vocês nunca imaginariam que viria essa frase para vocês, que é justamente esse processo de reflexão. E se não houver outra vida, essa tu viveu? E aí a gente fala assim, mas por quê? Porque geralmente a gente não relaciona a nossa vida com o trabalho. Entende? Então, quando eu falei para vocês que a gente ia falar de trabalho, vocês imaginaram que a gente ia falar de tudo. E nós vamos falar, de certa forma. Mas que a gente não falaria sobre nós. Mas o trabalho, ele faz grande parte da nossa vida. E se a gente não tiver uma outra vida, mesmo no trabalho, a pergunta é, você viveu a vida que você tem hoje no seu trabalho? Essa é a pergunta que nós vamos começar esse workshop de hoje. Tá? E com papel e caneta, né, eu provoco agora vocês, né, a fazer uma seguinte reflexão. Imagine agora que você tenha uma ilha, que o mundo vai acabar. E agora você vai sobrar somente uma ilha. E nessa ilha você pode levar somente 5 pessoas. Não são 6, nem são 4. São 5 pessoas somente. Eu queria que vocês escrevessem para vocês quem seriam as 5 pessoas que você levaria. Cinco pessoas. Nem 4, nem 6. Imaginando que o mundo vai acabar e só vai sobrar uma ilha.
e você tem um barco, e esse barco só cabe você mais 5. E você precisa escolher quem seriam essas 5 pessoas. Doutor, seu áudio tá mudo. Deixa eu tentar liberar aqui. Além de mim próprio. Isso, além de você. Vou dar um tempinho para vocês. Quando vocês concluírem, vocês me dão um ok, ou um legal. Ok. Agora, do lado de cada pessoa, eu gostaria de convidar você a colocar, tá, qual é o motivo que você leva cada uma delas. Ah, eu levo minha mãe porque minha mãe é a pessoa mais preciosa do mundo para mim. Ah, eu levo meu pai porque para mim é muito forte a família. Ah, eu levo meu amigo porque meu amigo é muito divertido. Ah, eu levo meu filho porque eu não conseguiria viver sem ele. Mas para cada um que você escrevesse qual o motivo que você colocou ele no seu barco. Ok? Quando ok, me dá um legal. Agora, imaginando essa mesma ilha deserta, aí a gente vai para a parte mais difícil do exercício. A gente falou de 5 pessoas das quais nós levaríamos. Agora eu queria que você escrevesse as 5 pessoas que não entrariam na sua ilha em hipótese alguma. Não pode ser 4 nem 6. As 5 pessoas. Essas pessoas não entram, né, na minha ilha, ou só entram por cima do meu cadáver. As 5 pessoas das quais eu não levaria para minha ilha em hipótese alguma. Eu juro para vocês que eu não vou perguntar quem é, viu? Essas pessoas têm que ser do meu convívio? Preferencialmente sim. Se não tiver, pode ser do convívio da família. Se tiver dificuldade e não conseguir, pode ser figura pública ou personagens. Tá? Mas o ideal é que, né, eu juro que eu não vou perguntar quem é, viu? Quando a gente faz geralmente isso né, viu, doutor? Quando a gente faz isso geralmente nas empresas, a gente recomenda não falar porque às vezes a pessoa coloca o chefe, viu? Tá? 5 pessoas. Nem 4, nem 6. 5. Esse sempre é mais difícil.
Quando forem terminando, dá um legal para eu saber. Ok. Qual é o objetivo dessa dinâmica? Às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem que os opostos se atraem, né? Nossa, aquele rapaz não presta, mas ele é oposto, o oposto se atrai. Isso é um mito. Na verdade, a gente tende a se aproximar das pessoas que têm os mesmos valores que nós, tá? E essa dinâmica é uma forma inconsciente em que você acabou de dizer para você mesmo assim, 5 valores ou 10 valores que você tem. As pessoas que você levaria para essa ilha são 5 valores, né, que você tem muito forte em você, e as pessoas que você não levaria, os motivos pelas quais você não levaria é o contrário dessa. Então, de uma maneira inconsciente. E por que inconsciente? Porque eu não te perguntei quais os teus valores. Que a gente teria uma tendência muito forte para falar assim, não, eu sou honesto. Eu sou íntegro. Não, eu sou... É família. Mas, às vezes, eu não vou entrar tão profundamente nessa questão de valores, eu tenho valores que são conflitantes. E, por muitas vezes, esses valores, eles se repelem. E eu vou explicar o porquê, né? Se você puder enumerar aí onde você tem 10 valores, né? Você conseguiu identificar já agora, mas, às vezes, a gente não tem uma ideia clara do que era um valor. O que são valores? Você já parou para se perguntar? Aí eu pergunto para outras pessoas com quem eu passo, elas falam, não, valores para mim são princípios, valores são aquilo que eu não mudo. Ah, valores são o que eu aprendi dos meus pais. Será que valores são isso? E aí eu digo para vocês o que efetivamente são valores, né? E aí eu não falo de valores financeiros, eu falo de valores de vida. Valores são os filtros por quais eu tomo todas as minhas decisões. Repetindo, valores são os filtros por quais eu tomo todas as minhas decisões. E aí eu vou dar um exemplo, né? E essa noite talvez seja uma noite de confronto, tá? Que eu vou falar talvez algumas coisas muito fortes, mas eu peço que de tudo que eu fale, que se tiver alguma palavra que de repente soe pesado, ou pegue pesado, assim, que você substitua as minhas palavras para aquelas palavras que mais fazem sentido para você, tá? Porque palavras só são palavras, são os significados que nós damos para ela, mas fica de todo com a minha intenção, que ela é extremamente positiva. Por muitas vezes a gente fala assim, eu tenho um valor, eu sou honesto. E aí eu vou para uma fila de banco, uma fila de supermercado, ou imagino uma fila da farmácia, uma fila qualquer. Mas eu estou com muita pressa, mas muita pressa mesmo. Eu tenho um compromisso inadiável que eu não posso me atrasar. E eu tenho 5 pessoas na minha frente. Só que no segundo caixa eu tenho um amigo. E esse amigo, para mim, é um amigo que me facilita tantas coisas. E no momento que ele me vê na fila, eu pegar a fila, eu estou extremamente atrasado, ele olha para mim e fala assim, Yuri, vem aqui que eu te passo na frente. Entende? E aí eu vou assim, tá, mas eu estou com pressa, eu preciso correr, eu preciso sair. Né? E aí eu tomo a decisão de ir, isso é muito comum, pelo menos já aconteceu comigo, de ir, né, e passar na frente das 5 pessoas. Claramente eu digo para todos, ou até para mim mesmo, que eu tenho um valor forte de justiça. Só que todos nós temos diversos valores, porque os valores eles são como uma caixa de ferramenta. E na hora que nós precisamos, nós pegamos ela e utilizamos ela para aquilo que melhor nos convém, ou para aquilo melhor que nos facilita a vida.
Então, no momento que eu tomo a decisão de ignorar a fila, né, o meu valor justiça, ele está abaixo do meu valor de bem-estar. Entende? Então, eu uso o meu filtro, o meu valor de bem-estar e coloco ele acima do filtro, né, de justiça. E aí eu vou trazer uma coisa que vai ser talvez mais pesado ainda. A gente sabe que é uma realidade, eu não vou dizer somente no Brasil, mas a infidelidade conjugal, certo? Tanto homens como mulheres, não estou aqui. E eu não estou falando de valores como base de julgamento. Eu estou só trazendo exemplos para a gente ver que nem sempre a gente diz aquilo que a gente é, né? Então as pessoas elas fazem assim, não, mas eu sou a pessoa, né, mais fiel do mundo. Eu sou a pessoa mais honesta do mundo. Mas ela, às vezes, né, talvez ela entra ou entra em relacionamentos extraconjugais, mas ela diz que é a pessoa mais honesta do mundo. E aí ela é honesta no trabalho, com os amigos, com os pais, a pessoa mais, né, caxias e rigorosa. Mas será que o valor dela, prazer, não está acima do valor de honestidade? Entende como é muito complexo? Porque a gente tem dois gatilhos como seres humanos que vai nos direcionar a tomar todas as nossas decisões, que são dor e prazer. Antes dos filtros, a gente sempre vai buscar, tá, né, eliminar a dor ou aumentar o nosso prazer. Isso é inerente, está num processo antes do processo racional e antes do processo emocional, para nós seres humanos, né? Então nós tomamos algumas decisões que são às vezes instintivas. Ela vai muito mais focada em satisfazer o prazer do que em uma emoção, numa racionalidade. Entende? Por quê? Nós temos aí uma coisa que se chama hierarquia de valores. Então, uma pergunta que eu faço geralmente, e as pessoas elas me respondem de diversas maneiras. Os nossos valores, eles mudam? Será que eles mudam? Aí as pessoas falam, não, seu valor não muda. E aí eu falo, valores mudam. Existem valores, ninguém aprende valor e ninguém nasce com valor. Então existem valores que nós aprendemos na infância e que nós levamos a vida inteira, mas nós aprendemos. E existem valores que nós aprendemos no meio do caminho, porque nós somos frutos de desenvolvimento e de treinamento, né? Não necessariamente formal. E aí a gente vai aprendendo isso durante toda a vida, desde quando nasce até quando morre. E a gente aprende valores no trabalho, com o chefe, com amigos, com família, com namorado, com esposo, com filho. A gente vai aprendendo, né? Porque uma coisa que é muito comum, e aí eu vou falar da Ana, que eu acompanho no Instagram, eu vejo as fotinhas da criança, da criança dela. Eu tenho certeza que se eu perguntar o quanto, né, se ela aprendeu alguma coisa depois de ser mãe, ela vai me dizer que ela é uma outra pessoa. E provavelmente muitos dos valores dela, né, ainda permanecem e muitos de alguns valores dela saíram e outros valores se inverteram a ordem na pirâmide de hierarquia. Não é? Às vezes, por exemplo, quando a gente é mais jovem, o valor da satisfação, né, ou da balada, do estar com os amigos, ele está no topo, né? Enquanto o valor da responsabilidade está lá embaixo. E aí a gente cresce, a gente assume responsabilidades com família, com trabalho, e a gente vê que a vida é mais séria. E aí o valor de responsabilidade ele faz o quê? Vai lá para cima. Porque senão a gente diria que nós temos os mesmos desejos de quando nós éramos mais jovens. E nós sabemos que não. Entende? Mas de tudo, quando a gente toma a mão da nossa caixa de ferramentas, nós buscamos sempre fugir de uma dor ou aumentar uma satisfação. Então esse é o ciclo, por exemplo, que a gente fala de um procrastinador.
Aí fala assim, não, mas por que eu deixo tanto para a última hora para fazer algo que precisa fazer? Porque é prazeroso. O cérebro ele entende que é prazeroso. Então, o meu valor de prazer está na frente do meu valor, às vezes, de responsabilidade. Né? Porque é muito melhor para a gente, nós fomos construídos, né, para eliminar ou para diminuir quanto mais a fadiga. Nós temos a tendência, né, a ficarmos em repouso. Por quê? Porque o cérebro entende que gastar energia é ruim. Então, na hora que a gente tem qualquer atividade que a gente percebe que vai exigir da gente algum esforço, né, seja ter uma conversa difícil, seja um trabalho que a gente precisa entregar, seja, às vezes, buscar levar o filho em algum lugar, seja sair de casa, né, automaticamente, e esse é um funcionamento biológico, a gente tende a buscar o prazer. E o que é buscar o prazer? Ficar em repouso. Entende? Então, os valores, os nossos valores, ele vai nortear para onde nós vamos tomar as nossas decisões. E isso é na vida e no trabalho. Entende? Na vida pessoal e no trabalho. No mesmo lugar. E aí, eu estou falando um pouco, eu sempre trabalho com uma tríade. Eu falo muito de espiritualidade, né, que eu chamo de Deus, de Cristo, mas outras pessoas chamam de energia, de outras coisas. Para mim é Deus. Lembra o que eu falei? Você pode mudar as minhas palavras. Não é? Trabalho e família. E aí, quando a gente fala de um sistema de foco no trabalho, e aí falando um pouco da história do trabalho, a gente já entendeu mais ou menos quais são os nossos valores. A gente tem, geralmente essa é uma matriz que é adaptada do Alexandre Pelaz, que ele é um cientista, uma pessoa que estuda sobre o ambiente de trabalho. E a gente tem em um eixo um foco completamente em resultados, em negócio, na tarefa que eu preciso entregar, tá? E um foco em pessoas e relacionamento. Eu vou trazer isso do trabalho e vou traduzir para a vida real. Você tem um filho, tem uma esposa, e você é uma pessoa que é muito focado na tarefa. Entende? Então você fala assim, menino, você precisa fazer sua tarefa. Foca na tarefa. E aí porque você precisa passar de ano? Por que você fazer isso? O foco na tarefa. Mas a gente tem um outro lado que é o foco em pessoas e foco em relacionamento. E a gente vai entender como tentar fazer uma analogia do ambiente de trabalho ou do mundo do trabalho para o nosso dia a dia. Tá? Então quando eu tenho provavelmente um foco muito grande ou muito alto em tarefas ou negócios e pouco em pessoas ou relacionamento, tá? Geralmente eu tenho uma figura que é uma figura de autoridade e obediência. Você vai fazer porque eu estou mandando. Faça. Né? Que se traduz, né, geralmente em um trabalho sob pressão. E a figura de um líder, e aí eu chamo um líder, pode ser pai, pode ser... Desculpa, viu, doutor? Pode ser doutor, pode ser gerente, pode ser diretor, pode ser pai. Independente. É a pessoa que exerce o poder naquele momento da tomada de decisão, aí ele tem a figura de um líder interessante. A figura de que eu que dou as ordens, eu que digo como tem que fazer, vocês precisam me escutar. É a figura do líder ou da pessoa interessante. Quando a gente tem, né, a figura de que a gente foca completamente em relacionamento e foca pouco no objetivo do que a gente precisa realmente fazer, é que nós chamamos de liderança clube de campo. Que é o quê? Não trabalhamos muito. Ou seja, não precisa focar na obrigação. Somos muito felizes, mas aí a figura do líder é completamente ausente.
daquele que se exclui, né, e nem percebe. Só que, geralmente, dentro desse movimento, por quê? Porque entende que são dois polos, completamente, são dois polos. Eu tenho um foco, uma pessoa que foca muito em autoridade e obediência, e tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, né? E aí algumas pessoas começam, e aí eu vou falar muito da área de desenvolvimento de recursos humanos, começam a falar assim, isso não funciona, isso não funciona, isso não é sustentável. Na hora que você tirar, né, deixar de olhar, eles vão parar de fazer. Não faz assim, não faz assim. Aí a pessoa ela não consegue entender o equilíbrio, e todo o segredo está no equilíbrio, e ela passa para uma liderança clube de campo. Não, não, então não vamos focar no resultado, vamos focar somente nas pessoas. É importante para mim somente saber como as pessoas estão. Vocês estão bem, não estão bem? Como é que você está? E aí, nesse processo de transição, a gente tem uma figura de uma pessoa que às vezes não é focada nem em relacionamento, nem em pessoas, e não é focada nem no objetivo, ou na tarefa, ou naquilo que nós queremos alcançar, que é justamente a desconexão com o trabalho. E o líder e a figura do líder totalmente ausente. E aí, mais uma vez, entenda-se, líder como diretor, gerente, pai, mãe, a figura da pessoa que, naquele momento, ele tem o poder de fazer a diferença e ele se exime de fazer essa diferença. E aí a gente tem uma completa desconexão. Qual o grande exemplo que a gente tem isso no mundo do trabalho? Né? Alguns ambientes públicos. E aí vou citar um porque para mim é muito evidente, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, no Detran. Você percebe que as pessoas elas estão completamente desconexas do trabalho, elas não têm foco nem em negócio, nem em relacionamento, e não existe ninguém que consegue te ajudar a mudar esse status. Mas qual é o modelo ideal? O modelo ideal é uma liderança em equipe, onde todo mundo vai saber o seu papel, onde existe uma conexão com o time. E eu não faço mais, não é porque meu foco é uma obrigação, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que... Né? Eu faço porque eu tenho uma conexão com o time. Eu tenho uma conexão com a família. Eu tenho uma conexão, para mim, o trabalho é bom, para mim é prazeroso, para mim significa alguma coisa muito boa estar. E aí eu tenho uma figura, não mais do líder, do pai, do gerente, interessante, mas a figura desse líder que ele é presente e interessado. Entende? E aí a gente traz um pouquinho desse sistema de foco no trabalho, ou se a gente pode traduzir como uma metáfora para a própria vida. E aí, a gente continuando, a gente fala um pouquinho sobre os ingredientes das relações. E isso é importantíssimo, porque às vezes a gente perde grandes oportunidades na vida de sermos, inclusive, mais felizes, porque a gente ignora isso. É uma lei universal que vale para o trabalho, para a família, para casa, para qualquer lugar. E vocês vão perceber isso. Primeiro ingrediente de qualquer relação, quando eu vou tomar qualquer atitude, como uma relação, entenda-se, né, que é uma interação entre duas pessoas, certo? Isso é uma relação. Não existe uma relação eu sozinho. Então, quando eu falo de um ingrediente da relação, eu falo, toda vez que eu vou interagir com alguém ou falar com alguém, independente se for um ser humano, eu vou ter uma intenção. Por exemplo, hoje eu estou interagindo com vocês. Dentro desse, o ingrediente dessa relação de hoje é a intenção. Eu tenho uma intenção. Então, toda vez que o doutor falar com vocês, que a Ana, que a Cris, eu não sei pronunciar, o Astani? Ustani. Hã? Ustani. Ustani. Isso. O Stani ou a Maria interagem um com o outro, a gente tem uma intenção. Tá lá. E a gente tem que partir sempre do pressuposto
que a intenção da pessoa sempre vai ser positiva, porque senão nós temos um grande problema. Se meu ponto de partida for que a pessoa ela tem uma intenção que não é positiva, uma intenção negativa, eu já destruí todo o meu processo de relação. Se no momento que a Ana falou, não, vamos conversar com o Yuri hoje, vamos fazer um treinamento, e você fala, não, né? A intenção da Ana não é legal. Ela está querendo nos prejudicar. Ou o Yuri está falando, rapaz, aquele cara ali ele vai estar falando uma coisa que é para me prejudicar. Automaticamente eu ligo todo o meu sistema de defesa. E aí pronto, está tudo bloqueado. A reatividade consegue bloquear todo o nosso grau de raciocínio e de entendimento, porque a gente já rejeita antes de chegar. Por quê? Porque de repente pode ser que doa. Entende? Então eu sempre vou partir, né, do ponto onde a intenção ela é positiva. E vocês conseguem compreender? Quando eu falo relação, eu falo trabalho, família e até a nossa relação com Deus ou com o Criador. Quando a gente se relaciona com Ele, a gente traz esse ingrediente. Quando você se relaciona com o seu filho ou com sua filha, ou com seu esposo, ou com sua esposa, toda vez que tiver qualquer interação, existe uma intenção. Yuri, posso fazer uma intervençãozinha? Por favor, doutor. Não, quando você diz a gente ter sempre pensamentos positivos quando vai falar com outra pessoa, isso é fundamental. É ótimo. Agora, existem pessoas, pelo menos eu estou falando de mim aqui, a relação já está assim, tão desgastada, que você, quando a pessoa abre a boca e, desculpa a expressão, lá vem merda. Você não consegue. Aí depois você fala, não, sabe que isso é até legal. Isso é aproveitável, né? Mas a reação, eu procuro ser muito positivo nas minhas interações, nas minhas relações. Mas tem pessoas que, rapaz, assim, eu entendo. Predisposto a não ver muita coisa positiva das pessoas. Eu entendo. Perfeitamente, perfeitamente. E aí eu costumo dizer, o mundo nunca vai ser igual para todos. Então, quando eu falo do geral, né? Mas vai ter uma pessoa, às vezes, que ela vai fugir do padrão. E tá tudo certo, entende? Não estou dizendo aqui que a gente vai precisar amar todo mundo o tempo todo, entende? Não estou dizendo aqui. Mas a gente tem um segundo ingrediente, que às vezes a gente vai chegar nisso aí, doutor, que é o comportamento. Então, no momento que eu falo para vocês, as minhas palavras, a forma como eu me movimento, o tom, as palavras que eu estou proferindo, elas são reflexo ou resultado do meu comportamento agora. Entende? Então, dentro do ingrediente das relações, eu tenho a intenção e aí eu tenho o comportamento. Que, algumas vezes, esse comportamento ele é dissociado da intenção. E aí eu vou trazer um exemplo. Nós somos pais ou mães. E aí o filho faz uma coisa errada. E aí a gente pega uma chinela, né, ou um cinto e acaba se excedendo. Entende? Qual era a intenção? Que meu filho não sofresse no futuro. Que ele fosse uma pessoa melhor. Que ele entendesse que aquilo ali vai prejudicar ele. Mas o meu comportamento, ele foi excessivo. E quantas vezes a gente faz isso em toda a nossa relação de vida? Se eu pedir para cada um de vocês falar para mim quantas vezes que o seu comportamento não refletiu a sua intenção, vocês, tenho certeza, já perderam a conta. Se ninguém nunca brigou com o esposo ou com a esposa aqui, né, por favor, me fala que a gente vai beatificar agora. Entende? Mas eu tenho certeza que a discussão, a briga, a intenção que estava dentro do coração de cada um não foi uma intenção do mal. Não é? Foi uma intenção, na maioria das vezes,
uma intenção positiva, de ajustar, de trazer para o lugar, de que se desse certo, de que tivéssemos alinhados, etc. Né? E aí, só que a gente tem um terceiro ingrediente da relação, que é a percepção. Então, às vezes, eu tenho uma intenção muito positiva, eu tenho um comportamento que é ou não desassociado da minha intenção. Só que esse comportamento ele vai me gerar uma percepção. E o que é percepção? A percepção são os nossos filtros e os nossos significados da nossa história, cada um tem e ninguém consegue entrar. Então eu posso, né, ter 2 filhos completamente iguais, ou ter 2 funcionários, ou ter 2 juízes, ou ter 2 servidores, 2 diretores, e eu posso falar do mesmo jeito, da mesma maneira, na mesma situação e ter percepções completamente diferentes. Um pode olhar para o doutor e falar assim: doutor, muito obrigado pela repreensão. Eu sei que você quer o meu melhor. A partir de hoje eu vou melhorar. E o outro ele pode olhar na mesma situação, no mesmo contexto e falar assim: ele só quer me ferrar. Ele não reconhece nada do que eu faço. Só que aí a gente entra nesse processo dos ingredientes da relação nas armadilhas. Quais são as armadilhas? Quem sabe da intenção e quem sabe da percepção? Quem é que sabe a intenção que está aqui e quem sabe como o outro que percebeu? Somente cada um deles. As 2 pontas, não é? Mas quem é que vê o comportamento? Todo mundo. Ou seja, todo mundo está enxergando o comportamento, mas ninguém enxerga a intenção e ninguém enxerga a percepção. Né? E aí é onde a gente tem a maioria dos conflitos de comunicação no ambiente de trabalho, em casa, em todos os lugares. Porque quando a gente fala de relação, a gente fala do ambiente geral. A gente tem a maioria das complicações. Por quê? Porque as pessoas não entendem a minha intenção. E as pessoas não sabem do que eu estou percebendo. E aí, Uriel, ok, você me trouxe agora um monte de problema. Um monte de problema, porque eu já estou pensando aqui, né, no grito que eu dei na minha mãe. E agora, já foi. Eu estou pensando aqui na chinelada que eu dei no meu filho. Ou às vezes na palavra um pouco atravessada que eu dei no meu esposo ou na minha esposa, no meu namorado. Ou no amigo que eu mandei ele para casa do chapéu. E agora só tem problemas. Né? Como é que a gente consegue? Né? A gente só consegue resolver essa equação somente se essas pessoas elas falarem a sua percepção e a sua intenção. Então, se você não falar, todo mundo vai ficar somente com o comportamento. Agora, é diferente de você bater num filho, e entra muito exemplo do filho que é mais fácil da gente associar, tá? Bater no filho e falar assim: não faça isso não, menino, porque é errado. Agora é diferente assim, ó, né? Já fiz, tá lá o erro. Filho, você entende porque papai ou porque mamãe fez isso com você, não é? Porque a minha intenção, né, é que amanhã você não sofra. Então, se eu estou te corrigindo, te falando de maneira mais pesada, mais áspera, porque eu amo você, porque eu não quero que, né, que você, que alguém lhe corrija no futuro e quero que você seja feliz. Entende? Ou se o outro chegar e falar assim, ó, tá bom, você falou desse jeito comigo, mas você sabe como é que eu me senti? Eu me senti como uma pessoa que não presta no ambiente de trabalho. Eu me senti como uma pessoa incompetente, que eu não consigo fazer o meu trabalho. Aí, a pessoa que deu a percepção dela, ela dá a oportunidade da outra pessoa falar a intenção. E a pessoa que fala a intenção dá a oportunidade para a outra falar a percepção. Enquanto isso, todo mundo fica somente com o comportamento. Entende? Então, a gente precisa ter, ou se dispor a ter, algumas vezes, conversas difíceis, ou conversas das quais a gente evita. Por quê? Porque sofre dor, tem uma dor.
Eu estou no meu ambiente de trabalho. Eu já falei que eu tenho todos os meus valores, e cada um tem uma pirâmide, uma hierarquia de valores diferentes. São pessoas com experiências completamente diferentes. Mas eu estou num ambiente de trabalho, ou eu estou em casa, e toda a vida em comunidade ela tem objetivos comuns. Toda a vida em comunidade. Tá? Ela vai ter objetivos em comum. E aí, como é que a gente faz para que as relações elas se mantenham de maneira salutares, sejam salutares e elas sejam bem interpretadas e a gente diminua os ruídos da comunicação? Entende? Às vezes, falar, né, trazer a nossa percepção. Ok? Bem? E aí, a gente traz uma coisa que talvez não seja novidade para vocês, mas que para muita gente é novidade, porque às vezes a gente é triste ou é difícil no ambiente de trabalho à toa, porque quando a gente fala de ambiente de trabalho, né, ou de vida, existe uma fórmula que ela exemplifica, que ela diz exatamente o que é a felicidade. Vocês sabiam disso? Que existe a fórmula da felicidade? Sabia? Não. Então, doutor, você vai ficar surpreso, viu? Você vai ficar surpreso com essa fórmula agora. E é muito simples. Vê se vocês conseguem entender isso aí. A equação da felicidade é isso aí. Quando eu falo muito com engenheiros, né? Porque eu trabalho em indústria. E aí, quando eu trago isso aí, eles amam. Porque ele fala, nossa, consegui agora resolver a equação. Mas isso eu estou trazendo conteúdos para a vida, isso no ambiente de trabalho, isso é em casa, isso em qualquer lugar, são conceitos universais. Essa é a fórmula da vida, da felicidade. E a gente tem a fórmula da frustração, que é isso aí, que são esses ingredientes. Toda vez, e aí eu vou trazer os exemplos, toda vez que a minha expectativa ela for menor que a minha realidade, eu sou feliz. Toda vez que a minha expectativa ela for maior que a minha realidade, eu vou estar frustrado. E aí eu vou trazer assim, ó, a figura do doutor, a figura, né, de vocês. Todas vocês são diretoras ou lideram departamentos? Não. Sim, de certa forma, sim. De certa forma, sim. Tá? Então, vocês lideram os seus departamentos. Né? E aí, para quem tá? Eu sou, por exemplo, um gestor de pessoas, tá? Eu sou gerente de recursos humanos aqui no Grupo Petrópolis Saúde e Segurança. E onde é que toda vez eu fico frustrado? É quando eu alimento uma expectativa, né, alta de que minha equipe ela vai entregar, ela vai ser proativa, ela vai fazer, que a gente vai dar o nosso melhor, que nós estamos engajados, estamos todo mundo junto, é isso aí, vai lá, resolve. Só que a minha realidade ela está abaixo da minha expectativa. Quando eu levanto a expectativa e minha expectativa é maior do que a minha realidade, automaticamente eu entro em frustração. Isso é na vida, viu, gente? Isso é com o namorado, com a esposa, com o esposo, com todo mundo. Né? E isso afeta ricos, pobres, brancos, amarelos, negros, né? Homossexuais, heterossexuais, todo mundo. E aí a gente fala, não, aí eu converso às vezes com gerentes que são muito técnicos, né? E eles falam para mim, então já sei o segredo, Yuri. Vou acabar com a expectativa de todo mundo. Ninguém tem mais nada. Acaba com a expectativa, joga a expectativa para baixo, resolvido o problema. A realidade sempre vai estar em cima. Então eu vou acabar com todo mundo. Só que a expectativa, ela é inerente do ser humano. No momento que você entrou aqui para falar comigo hoje, ninguém precisou falar para você alimentar uma expectativa, mas você teve. Você vai sair desse encontro de hoje à noite feliz ou frustrado? Se sua expectativa estava maior
do que a realidade, né, você vai sair frustrado. Se sua expectativa estava menor do que como seria, você vai sair daqui feliz. Né? E aí vou trazer mais um exemplo, que eu trago aqui porque a gente trabalha no ramo de bebida. Imagine que a gente chega em casa todos os dias. E aí, para não ficar parecendo muito machista, eu vou colocar a figura da mulher. Imagine que a mulher chega em casa. E aí o esposo dela chega mais cedo e está aguardando ela. E todo dia que ela chega, o esposo chega assim, não, meu amor, vem aqui que eu vou tirar os seus sapatos. Você quer beber alguma coisa? Você deve estar com muita sede, com fome. Senta aqui, vou tirar os seus sapatos. Então, toda vez que ela chega em casa, o marido a recebe desse jeito, de braços abertos. Ou seja, a expectativa dela ao chegar em casa já é altíssima. E aí, um determinado dia de verão, ela chega em casa. Quando ela chega em casa, o marido sente ela e tira seu sapato. Só basta isso. Entende? Porque a expectativa dela estava lá em cima e a realidade dela estava aqui embaixo. É por uma fórmula simples dessa que a gente não consegue administrar nossas emoções e aí muita gente começa a entrar, tá? Assim, em processos depressivos, porque ele não consegue administrar expectativa e realidade. E a nossa função, como pessoas, como líderes ou como pessoas que agora têm esse conhecimento, é administrar isso com o filho, com o esposo, com todo mundo, expectativa e realidade. Ao contrário, imagine se toda vez o marido fala, larga o sapato ali, mulher. Toda vez. E a expectativa ao chegar em casa é sempre de ser mal recebida. E aí, num determinado dia de inverno, não mais de verão, ela chega em casa e o marido fala assim, não, amor, eu preparei uma comidinha para você. Eu mesmo fiz. Sente aqui que eu quero tirar os seus sapatos. Expectativa lá embaixo, realidade lá em cima. Ela pode até desconfiar. Falou, ele está aprontando alguma. Mas ela vai ficar muito feliz. É inerente, não tem como a gente controlar. Toda vez. Isso acontece diariamente, em todos os momentos, dentro ou fora do ambiente de trabalho. Quando vocês esperam que alguma pessoa faça alguma coisa e ela não faz, automaticamente você vai entrar num loop de frustração. Certo? E aí, como é que a gente resolve essa equação? Gente, o processo da vida, nós somos seres sociais. Nós resolvemos tudo conversando. Não tem outra maneira. Entendeu? Alinhando expectativa e realidade. Eu tinha um chefe que ele me falava uma coisa que eu custei para acreditar. Mas depois do que eu aprendi, isso melhorou minha vida muito. Ele falou assim, o óbvio precisa ser dito. Entende? Às vezes a gente está achando que não é óbvio, não é possível, mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio, ele resolve 1 milhão de problemas. Não é 1 milhão de problemas. Quando você diz o óbvio. Entende? Por quê? Porque eu estou equacionando a expectativa e a realidade. Entende? Fica à vontade. Às vezes a gente, por ser tão óbvio, a gente acha que todo mundo sabe, mas é muito óbvio, totalmente óbvio, mas é só para mim, né? Que conheço a minha expectativa e a minha realidade, tem a minha percepção. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. E quantas vezes nós pecamos, hein? Porque a gente fala assim, não, mas ela já sabe, ele já sabe, não precisa dizer. Entende? E aí, nós já estamos finalizando, chegando ao fim, tá? Eu costumo muito falar sobre isso, a gente está falando sobre trabalho e sobre os nossos significados, não é a proposta de hoje? E aí, geralmente eu faço esse desenho, hoje eu fiz esse desenho de maneira diferente, geralmente eu faço ele como uma pirâmide. Né? E qual é a base da pirâmide? E aí eu falo assim, tem muitas pessoas que saem de casa, e aí eu falo, a maioria
todos os dias pela manhã e elas vão para o seu ambiente de trabalho, seja a Justiça, seja o Grupo Petrópolis, seja qualquer uma outra empresa, mas a relação que ela guarda com esse local é uma relação de trabalho. O significado para ela de sair de casa e ir trabalhar é somente trabalho. É uma relação, geralmente de dor. Por que eu falo de dor? Porque assim, a primeira oportunidade que ela tiver para não fazer aquilo, ela vai agarrar com todas as mãos. Vocês já ouviram muita gente falar assim, estou louco para me aposentar. Não é? Nossa, quando me aposentar, meu Deus. É porque ela tem uma relação, o significado para ela é um significado de trabalho, que ela vai ali para estabelecer uma relação de prazer fora. Entende? Ela está ali porque ela é obrigada, porque ela não tem opção. E muita gente, um segredo para vocês, tá? A maioria das pessoas que trabalham com vocês tem essa relação, por mais que não assumam. Entende? Que é uma relação de prazer. Mas tem algumas outras pessoas que elas sobem um pouquinho mais essa pirâmide. Que aí já são outras pessoas, que ela guarda uma relação não só de trabalho, e não só porque eu estou aqui, porque eu estou doido para fazer. O Clóvis de Barros, não me lembro se é o Clóvis de Barros ou o Sérgio Cortella, eu acredito que é o Clóvis de Barros. Ele fala sobre o happy hour, sobre a hora feliz. E aí ele fala assim, se a gente aguarda o fim do expediente para a gente ter a nossa hora feliz, em que mundo nós estamos? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Que talvez vocês falem assim, não, Yuri, isso não é verdade para mim. Mas eu estou falando da minha verdade agora. Eu conheço uma porrada de gente, mas uma porrada, que fez concurso público, achando que ia ser feliz. E depois que conseguiu, não é nada feliz. Vai para o trabalho porque precisa cumprir um papel. E eu estou te dizendo porque eu tenho isso na minha família. Entende? Mas por quê? Porque o significado do trabalho para ela é o significado somente de dor. E aí tem gente que tem o significado que ele olha aquilo como uma carreira. O que é uma carreira? Ele tem uma história. Ele olha para trás e ele fala assim, quanta coisa legal eu consegui construir. Se eu construir, né? Porque tem gente que, como tem relação só de trabalho, acaba não construindo muita coisa. Mas ele fala, quanta coisa legal eu construí até aqui, né? E quanta coisa eu ainda vou construir lá na frente. A relação, quando a pessoa tem uma relação de carreira, não é uma relação de que acaba hoje se eu pudesse, entende? É uma relação de que eu venho de um lugar e eu vou para outro. Aí essa pessoa não tem mais uma relação só de prazer. Ela tem uma relação de engajamento. Ela se sente parte. Ela gosta de fazer aquilo. Ela vê um valor. E aí tem pouquíssimas pessoas que sobem mais um pouquinho essa pirâmide, que ela guarda e ela tem uma relação que é uma relação de missão. Entende? Que é onde traz o significado para ela. Não é uma relação de trabalho nem de carreira. É de missão. Por exemplo, eu estou aqui a convite da Ana, mas vocês sabiam que eu estou na fábrica ainda, sem comer nada, e ainda não fui em casa? Eu vou sair daqui para pegar a rodovia, para ir para minha casa, para ver o meu filho e para comer alguma coisa e tomar um banho, né? Então ninguém faz isso por trabalho, entende? E nem só por carreira. Eu sou muito bem resolvido profissionalmente dizendo, entende? No mundo corporativo, muito bem resolvido. Eu não precisaria estar aqui, mas por que eu estou aqui? Porque a relação, para mim, é uma relação de missão. Tem um significado maior, entende? Eu não faço isso somente porque é bom falar ou porque eu tenho que fazer. Eu faço isso porque eu gosto de impactar e mudar a vida de outras pessoas. Entende? E a gente pode fazer isso no lugar aonde a gente estiver, a qualquer momento. Basta a gente mudar os nossos significados.
Doutor? Por favor. As suas colocações me lembram. Assim, uma relação que eu tenho do trabalho, assim, o trabalho escravo. Tá? As pessoas falam, nós não vivemos hoje mais um trabalho escravo. Eu acho que existe esse completo engano. A gente ainda vive uma relação de trabalho escravo. Quando você não tem esse prazer, esse engajamento, você não vê significado no seu trabalho, o que você está vendendo? Você está vendendo a sua força de trabalho. Né? Um servidor passa num concurso e percebe que não tem nada a ver com ele, mas ele tem que ficar ali, porque é dali onde ele tira o ganha-pão dele, e não se engaja, não se ressignifica, ele está vivendo uma relação de trabalho escravo. Ele está vendendo a força de trabalho dele. Né? Como você colocou, você está até agora aí na empresa, etc e tal, então você não tem esse trabalho como esse sacrifício, né? Por exemplo, assim, sextou, caramba, isso para mim é um sinônimo de alguém, olha, está completamente insatisfeito com a vida que leva. Entendeu? E aí, quando chega, quando sexta, né, sextou, sábado, domingo, ele não aproveita. Perfeito. Entendeu? Não é? Perfeito, doutor. Não, perfeita a colocação, perfeito. Muita gente vive a relação de trabalho escravo, não é? Mesmo sendo livre para tomar suas decisões. Perfeita colocação. A condição da hora feliz, né? Do happy hour, né? Do sexto, do sábado, do domingo, né? E aí segunda-feira eu volto para minha dor de novo. Mas eu levo isso porque eu preciso. Né? Porque eu preciso, né? Que é uma outra pirâmide que guarda a relação, que é a relação do que eu tenho, do que faço e do que sou. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, para cada um, para vocês, né? Se eu perguntasse agora o que cada um de vocês são, o que é que vocês responderiam? Para você mesmo, não precisa responder para mim não, tá? O que é que eu sou? Quando eu falo de levantar todos os dias, por que eu levanto todos os dias? O que me energiza? O que me deixa energizado? Por que eu faço o que eu faço todos os dias da minha vida? Entende? Tem que ser mais do que trabalho. Tem que ser mais do que trabalho. Tem que ser. Tá? E aí, eu queria, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Em termos de reflexões sobre o trabalho e sobre os significados que nós temos, sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo, né? E se vocês me permitissem, né, eu até conversei com a Ana antes, eu queria fazer um convite, tá? Eu tenho alguns processos, alguns cursos, algumas formações. Eu abri mão de fazer tudo isso ou de me dedicar a isso porque eu tinha um propósito maior. Eu decidi, né, fazer uma transição de carreira em um momento que minha esposa estava grávida de 4 meses para startar um processo, uma fábrica em terraplanagem, onde eu não conhecia nada. Mudei de cidade, de emprego, de vida. E com o filho chegando. Então eu precisava parar alguma coisa. Então eu parei todos os meus processos de coach, parei todas as minhas palestras. Eu decidi parar. E aí agora que eu estou assentando tudo mais, eu estou resolvendo retomar algumas formações, alguns cursos. E eu queria fazer um convite para vocês, mas só se vocês me permitirem. Tá? E aí eu queria pedir a permissão de vocês. Posso? Sim, tranquilo. Posso. Então, o que seria esse convite? Eu estou querendo, assim, como eu estou um tempo parado, né, em trabalhar com o desenvolvimento de pessoas fora do ambiente corporativo, eu faço muito isso aqui dentro, tá? Com os líderes, com os gerentes, com todo mundo. Mas eu queria fazer agora, né,
e retomar isso aqui, 5 encontros. Tá? O que seriam esses 5 encontros? Seriam 5 dias ou 5 momentos onde a gente ia trazer algumas reflexões. E vocês vão entender o quão poderoso isso é. Por que eu quero fazer isso? Mais uma vez, não só pela minha missão, pelo meu significado, mas eu quero começar a startar ou voltar esses meus processos, tá? De ampliar e ajudar outras pessoas. Ainda mais eu tenho uma cobrança muito grande. E entendo uma cobrança como eu entendo que é uma responsabilidade, um chamado. Nesse período de pandemia, muita gente sofrendo, né? E aí depois de um ano lá, com toda essa mudança que eu fiz, eu mudei de novo para cá e eu estou há exatos 2 meses que eu mudei, né? Com um filho pequeno, etc. Mas eu vejo que já é hora de começar a retomar, né? Então, eu quero ver se eu faço esses 5 encontros através do Teams ou do Google Meet, tá? E eu vou fazer isso com um número limitado de pessoas, tá? Eu não, assim, Yuri, quais serão os dias? Eu antes tinha pensado em fazer 5 encontros, 5 quartas-feiras, mas hoje eu estava refletindo, eu falei, talvez eu pense em fazer em uma semana, tá? À noite, assim como nós estamos falando aqui. E seriam 5 encontros que a gente ia trazer algumas reflexões sobre o que você ama fazer. Tem até um errinho ali, né? O que as pessoas ao meu redor precisam? Quais são as oportunidades que se desenham em minha frente? Quais são as minhas potencialidades, meus talentos? E aí, na quinta reflexão, falando um pouco sobre missão, vocação, profissão, sobre paixão, né? E aí, assim, geralmente, né, quando eu toco todos os meus processos, eu faço todos esses meus processos, ele é um processo que geralmente eu fazia em grupo e eu nunca fiz ele por menos de R$ 1.500, tá? Só que, como eu falei, para mim é um convite, é algo que eu estou querendo trazer esse chamado, fazer essa missão. Então, esquece isso, tá? Não é 1.500, não é isso que eu quero, tá? Agora. E é por zero, por nada. Exatamente isso, zero, tá? E aí, assim, é um convite. Vocês estão vendo aí meu Instagram, né? A minha rede social. Eu acho que é a maneira mais fácil da gente encontrar as pessoas hoje. Antigamente era o Facebook, agora é o Instagram, né? Eu achava todo mundo da infância que eu tive contato pelo Facebook e agora eu trago pelo Instagram, tá? Então, assim, se é um convite, se vocês quiserem, né, participar disso aí, eu vou passar maiores informações dos dias quando a gente começa. Fala comigo no direct do Instagram, tá? Vamos falar lá. E aí, Ana, eu coloquei um lembretezinho aqui porque a Ana pediu para eu lembrar da gente tirar foto, né? Então, compartilha no Stories hoje alguma foto, entende? Né? E é isso, pessoal. Fica aí o convite. E, Ana, vamos tirar foto e aí vocês me dizem o que vocês acham. O que vocês acharam? Né? Se foi bom, se não foi bom. Tá ótimo, Yuri. A gente pode tirar foto no final, se você puder só tirar a apresentação, senão a gente... Tá bom, vou tirar agora, peraí. Eu vou deixar o pessoal, se alguém quiser trazer alguma consideração, alguma pergunta, falar, pode ficar à vontade. Deixa eu tirar a apresentação. Eu, da minha parte, eu só tenho a agradecer, foi fantástico tudo. Então, a gente tem que estar nesse movimento mesmo de inovação, de entrega, né? Porque a gente precisa ressignificar nosso papel nesse momento. A gente está vivendo muito, esquecendo ele que nos comanda, ele que nos guia. E você fala da relação de trabalho, eu enfatizar isso. A gente passa 1/3 da nossa vida mais. Então, assim, outro 1/3 você passa dormindo e outro 1/3 você se dedica a ele e outros afazeres. Né? Então, a sua relação de trabalho, se nesse
se 1/3 da sua vida você não tiver uma relação de trabalho que seja significante, que seja ressignificante, né? Que seja prazerosa, rapaz, a vida não vai. A vida não vai. É impossível viver dessa forma. Né? Considerando que o outro 1/3 você vai estar dormindo, sem fazer nada, e o outro 1/3 se dedicando a N outras coisas. Como é que a vida pode fluir dessa forma? E assim, a sua palestra, ela traz esse start aí. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Bom, eu também queria agradecer, eu acho esse assunto muito importante, a gente pensar, né, sobre o nosso propósito, o que viemos contribuir, né, nessa vida. Eu acho que é muito importante, realmente, quando você consegue se conectar com aquilo que faz seu coração vibrar, né, e que você consegue perceber que o benefício não é só pessoal, então você pode contribuir com um mundo melhor, né? Eu acho que isso nos enriquece e nos fortalece muito mais, e aí a gente sai dessa noção, né, do trabalho, da carreira, para a missão, né? Porque a missão nunca é individual, nunca é só você, né? E é isso, Yuri. Eu gostei muito. Quero participar, assim, dos próximos encontros. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente desenvolver socialmente. Eu acho que a maioria das pessoas realmente, infelizmente, estão bem perdidas, acham que não tem escolha, se sentem frustradas, não conseguem sair, às vezes, da zona de conforto, né? Por mais que não seja, assim, aquilo que você ama fazer, mas aí tem aquela questão, mas eu pelo menos consigo, né, me comer, então eu nunca vou, né, ousar. Então, aquela frase que você iniciou o nosso treinamento, eu acho que ela é bem impactante e é triste saber que muitas pessoas vão dizer que não, né, que não viveu da forma com que gostaria, né, essa vida. E é isso. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Malu, Stani, Cris? Quero agradecer o convite, muito generoso, né, da sua parte, mas são só os semelhantes se atraindo, eu acho, né, creio nisso, porque se a gente quer fazer parte desse movimento, tanto mais quanto se falar no assunto, né, a gente amadurece com os processos e aí volta no assunto, sempre tem um novo olhar, enriquece de uma outra maneira. A frase do óbvio, quando eu escutei ela, eu fiquei assim, eu travei durante um tempo, porque eu falei, olha, tem muita lógica, isso é de uma paz tão grande, vamos falar o óbvio, que a pessoa, ninguém vem, né, com nada na testa. E aí, então, assim, gratidão por renovar, por refrigerar, né, as coisas que eu aprendi ao longo do meu caminho, e isso é muito bacana, porque eu estou iniciando uma nova jornada, tentando ali ficar mais perto da missão do que do trabalho, e gratidão pelo convite. Obrigado, eu. Eu quero agradecer também por hoje. É muito bom esses momentos de reflexão, né? Obrigada. Bacana. Cris, quer trazer alguma coisa? Não, eu também só agradecer. Gostei muito. Superou as expectativas. Estou feliz. Oh. Obrigada. Bom, Obrigado. A gente pode bater a nossa fotinha? Ô, Cris, eu não sei por que você tá com zoom, assim, parece que eu só tô vendo seu olho. Não sei se você tá com o computador muito na frente do seu rosto. Podemos tirar? Consegue ver, Ana? Eu tava falando, tava desligado. Agora você consegue ver? Sim, agora tá legal. Eu tô só olhando aqui, que eu esqueci como que tira o print screen no Mac. Ai, peraí. Ok. Vamos lá.
Vamos lá? 1, 2, 3 e X. Ótimo, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Yuri. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado a vocês. Boa noite. Fique com Deus. Os próximos encontros a gente acompanha pelo Instagram, né? Isso. Instagram. Obrigado. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.